E aí, alunos de engenharia, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar o curso do zero ao avançado, tá? Esse primeiro vídeo é para fazer uma apresentação do que vocês vão ver, como é que vai ser o caminho, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você apoia o projeto de a gente fazer do zero ao avançado, já se inscreve no meu canal, dá um joinha e bora para a aula. O que eu vou apresentar nessa primeira aula? Eu vou mostrar para vocês o básico do que a gente precisa aprender para começar a entender um pouco melhor como é que trabalha com as estruturas, tá? Nas nossas próximas aulas eu já preparei bastante exercício, eu acho que eu tenho uns 20, 30 exercícios de estática das estruturas, que é o comecinho ali de resistência dos materiais, tá? Mas eu preciso dessa aula para reforçar algumas coisas para a gente poder avançando, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver o que é força resultante, como é que a gente trabalha com força resultante. Quem tem uma mínima noção aí de resistência, vê que vai ter que trabalhar com somatória de forças. A gente vai ver cálculo de momentos, que também é uma parte ali de resistência dos materiais. E por último, as reações. Eu vou trabalhar por enquanto com as três principais, tá bom? Que é a de primeira geração, segunda e o engastamento. Tudo bem? Vamos lá. Força resultante, o que a gente entende de força? Geralmente a gente entende de força quando ela movimenta um objeto ou quando ela tem a mesma intensidade, vamos supor que é a força de atrito ou a mesma que a normal. Então ela vai dar uma noção de movimento ou de equilíbrio. Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso corpo, aqui esse quadrado. Ele está no chão, ele está parado, não está indo nem para frente nem para trás, então ele está em equilíbrio. O que eu vou fazer agora se chama diagrama de corpo livre, que você começa a dizer todas as forças que tem esse corpo. Vamos lá, esse corpo aí ele tem massa, então ele tem peso. Se ele está apoiado em alguma coisa, ele tem uma normal. Eu estou supondo que ele está sendo empurrado, então ele vai ter uma força de atrito e vai ter alguém empurrando. Mas aí vem a pergunta, como é que eu sei a força resultante de tudo isso? Já que o tópico é força resultante. Você vai ter que chegar num vetor ali que vai representar todos. Tá? Então isso se chama força resultante. Você tem muitas forças ali trabalhando, mas se uma for maior ela vai gerar uma aceleração no corpo. Tá bom? Eu vou colocar números para vocês entenderem melhor e ficar mais fácil de a gente calcular. Vamos lá, outra coisa. Quando você vai trabalhar com vetores, principalmente em resistências dos materiais, a gente tem que adotar sempre um sentido. Quem vai ser positivo, quem vai ser negativo. Senão, você começa a misturar sinais ali e vira uma confusão. Então, o que a gente vai adotar como padrão, que é o padrão do livro de resistência? Tudo que for direita, positivo. Tudo que for para cima, positivo. E o sentido anti-horário, é o contrário do relógio, vai ser o nosso positivo. Tá bom? Então, tudo aquilo que for para a esquerda, negativo. Tudo aquilo que for para cima, negativo. E o sentido horário, que é o sentido do relógio, vai ser negativo também. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui para o nosso primeiro exemplo. A pergunta é, me dá a força resultante desse exercício aqui. Você tem 20 para cima, 15 para baixo, 40 para a direita, 43 para a esquerda. Primeiro a gente vai ter que trabalhar com o que é horizontal primeiro e depois com vertical. Então vamos trabalhar aqui, ó. Eu quero a somatória das forças horizontais, tá? Vou chamar de forças horizontais. Tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque o corpo está em equilíbrio, tá? Então tem que dar zero. Quem são minhas horizontais? 40. Positivo ou negativo? Positivo, porque a gente adotou que para a direita seria positivo. Menos 3, porque está para a esquerda. Então a minha força resultante é de mais 37. Então estará para esse sentido a minha força resultante na horizontal. Agora vamos fazer a somatória das forças verticais, que também vão ser igual a zero porque o corpo está em equilíbrio. 20 positivo, tá? Porque a gente adotou aqui para cima, será positivo, menos os 15, que vai dar um total de 5 newtons para cima, tá? Positivo.
Essa seria teoricamente o que a gente vai usar em resistência dos materiais. Só que daí ficariam dois vetores. Imagina comigo, eu tenho 37 para cá e eu tenho quanto? 5, né? 5 positivo para cima. Mesmo assim, eu ainda não achei a força resultante. A força resultante, quando você tem dois vetores, você pega a cauda, a cabeça de uma e coloca na cauda de outra. E a resultante vai ser essa união da cauda de um com a ponta de outro, tá? E aí essa seria a minha força resultante. Você percebe que você tem um triângulo retângulo aqui? E como é que a gente calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? É com o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Você tem essa representação aqui, tá? 5 para cima, 37, e você tem uma resultante que é o que você quer saber. Você vai usar o teorema de Pitágoras, que é bem simples. Você vai pegar aqui o A é a hipotenusa, 37 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, e tudo isso vai te dar um resultado. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 37 ao quadrado mais 5 ao quadrado vai te dar um resultado aqui de ao quadrado 13,94, tá? Esse quadrado está elevando o A, né? Ele vai passar para o outro lado como um raiz, tá? 1394. A raiz desse 1394 vai te dar um resultado da hipotenusa, que será a nossa força resultante, de 37,33 newtons. Tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês de força resultante. Tá? Eu acho que eu até me estendi um pouquinho mais, porque não é o propósito ensinar matemática aqui. É sim você se conceituar, ter uma noção para a gente seguir nos próximos vídeos. A aplicação e resistência dos materiais. Você vai trabalhar sempre com a somatória em x e em y. Você não vai precisar fazer aquela Pitágoras para chegar na resultante, tá? Momento. Qual é a definição de momento? Tá? A gente vai usar muito momento em resistência dos materiais ou em estática. Momento é o seguinte, você tem aqui um ponto fixo, você tem uma força na ponta. Momento, é aqui que nem falo com o texto, é uma grandeza que vai me dar a tendência daquela força provocar uma rotação. Então você tem um ponto aqui, você coloca uma força na ponta, qual é a tendência dessa barra? Girar, não é girar? Então isso é momento, a tendência é uma grande. Eu coloco em números a tendência do meu corpo girar, basicamente é isso. E o cálculo de momento é esse aqui, força vezes uma distância perpendicular a essa força, tá? No sistema internacional vai ser newtons por metro. Gente, eu estou muito rápido, eu ainda estou me acostumando, né, a essa plataforma. Mas eu estou tentando fazer o mais detalhado possível antes de a gente entrar na matéria. Tá bom? Então, fixa bem. Você vai ter que trabalhar com somatória de vetores ou somatória de forças, né? Você vai trabalhar com momento, que é força vezes a distância, para você calcular essa grandeza, tá? Mas vamos colocar na prática, vamos praticar isso aí. O nosso primeiro exemplo, como é que eu vou calcular o momento de uma força que está a 5 metros de distância, onde essa força tem 50 newtons para baixo. Vamos trabalhar já próximo de estática das estruturas? Você vai ter que adotar um sentido. Tá? Vamos colocar aqui um eixo cartesiano. Vamos dizer que o sentido anti-horário vai ser o nosso positivo. Tá? Então, o momento aqui será a força positiva ou negativa. Olha o que está fazendo. Está fazendo no sentido horário. Então, o anti-horário é o positivo. O horário vai ser, então, um negativo. 50 vezes a distância, que é 5. Isso vai me dar um valor de 225 negativo, né? Newtons por metro. Não esqueçam de colocar a unidade de medida. Então, basicamente é isso. Isso é cálculo de momento, que a gente vai usar muito. E não se desesperem, tá? Eu tenho uma playlist que já está pronta, de 20 vídeos para você ir acompanhando toda a matéria e ir aprendendo devagarzinho, tá bom? Próximo conteúdo que eu preciso que vocês saibam antes de eu avançar.
vocês precisam saber dos apoios. O que seria o apoio? Você tem por exemplo, aqui essa barra, né? Ela está apoiada na parede. Então ela vai ter uma reação aqui, ó, a força que segura essa haste de ela não cair. Aqui esse pino. O que impede dele movimentar? São forças que impedem, tanto na horizontal como na vertical, dele subir, né? Dele subir ou dele ir para o lado, tá? Tem esse pino aqui, ele impede essas reações. Esse rolete, por exemplo, impede que essa haste caia no chão, toque o chão. Então ela tem uma restrição de um movimento. Esse apoio aqui, ó, ele não deixa que caia. Ele tem uma reação na horizontal e uma na vertical. E ele tem um momento que a tendência, essa barra causa uma tendência de girar. Tá? Então vamos colocar de uma forma gráfica mais fácil. Vamos colocar essas reações. Geralmente a gente chama esse primeiro com a rodinha aqui de uma reação de primeiro gênero, que é mais simples. Ela só tem uma reação. Então ela só vai impedir um movimento na vertical. Esse aqui tem duas reações. Ele vai impedir um movimento na vertical e na horizontal. E esse aqui, conforme eu tinha falado, ele vai impedir 3 movimentos: vertical, horizontal e a tendência de rotação. Você pode ver que essa barra ela não gira. Tem alguém segurando essa barra de girar, então a tendência de girar. Tá bom? Pessoal, esse é o primeiro vídeo, tá? Uma introduçãozinha, não se desesperem. Tem bastante conteúdo para a gente ir começando a desmistificar a área de resistência dos materiais. Então, se você é o aluno que está do zero e quer ir até o avançado, não deixa de assistir todas as nossas aulas, tá bom? Se inscreve no nosso canal, dá um joinha, comenta aí se você tiver alguma dica de aula. E é isso aí, pessoal. Bora para a próxima aula.